Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Deus seja sempre enaltecido, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Mais uma vez aqui nesta manhã de quarta-feira, 15 de fevereiro, já agradecendo a Deus pela proteção dEle, pelo cuidado dEle, pelo amor dEle sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a tua vida também, sobre a tua família, meu irmão. Agradeça a Deus, pois é simplesmente a graça dEle, é o amor dEle derramado sobre cada um de nós. Por isso estamos juntos, para juntos aprender mais uma lição e render graças a Ele, louvores e exaltação, porque sabemos que é a misericórdia, a graça do Senhor sobre cada um de nós que tem nos alcançado. Amém? Desejo a todos vocês um dia abençoado com a proteção de Deus, com a gloriosa paz do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família. Deus, Ele já provou, irmãos, o quanto que nos ama, o quanto que Ele é o nosso auxílio todas as manhãs, todos os dias, o quanto que Ele está pronto a nos perdoar, o quanto que Ele está pronto a nos receber. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, irmãos, ele reconhece. Nós não vamos falar sobre o filho pródigo hoje, mas me veio em mente e vou falar. Olha, irmãos, o filho pródigo, ele reconhece ali humildemente quanto que ele errou, com as escolhas erradas. E Deus, Ele não nos proíbe, irmãos, de escolhermos, mas o bom é quando reconhecemos que estamos errados, temos essa humildade, porque para reconhecer, irmãos, precisa ter humildade. E ele teve humildade e volta para a presença do seu Pai, que simboliza o nosso Deus. Quantas pessoas distantes de Deus, irmãos, achando que não tem mais jeito. Seja humilde, reconheça que sem Deus você não tem como você se salvar. É reconhecendo que está errado, é reconhecendo que o quanto que precisa, o quanto que é dependente de Deus, é que a tua vida muda. Porque Deus, Ele já provou, irmãos, o amor dEle por cada um de nós, Ele já provou, dando Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós, como Jesus também já provou o quanto que nos ama. Mas nós, irmãos, o que nós temos provado verdadeiramente o quanto que nós amamos o nosso Deus, não por o que Ele pode fazer, não por o que Ele é, mas por o que Ele já fez por cada um de nós, que foi nos dando vida eterna, vida com abundância, reinar em vida já enquanto está aqui nesta terra, porque Ele nos promete, irmãos, se obedecermos aos ensinos de Cristo. Então basta nós acreditarmos e obedecer, irmãos, nesta palavra. O que nós temos feito para provar o quanto que nós amamos, porque Deus já provou, mesmo sendo nós ainda pecadores. Abra sua Bíblia por gentileza em Romanos 5, no 8 em diante, irmãos, o que está escrito. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, irmãos, depois que Adão peca, o homem está condenado à morte espiritual, está condenado ao inferno se Jesus não vem. Só que ainda hoje, nos nossos dias, irmãos, nós temos que ter esse entendimento que Deus, Ele dá o livre-arbítrio. Assim como o Pai, irmãos, ali simboliza o próprio Deus. O Pai, o Filho pede a herança, o Filho pródigo pede a herança. Ele, logicamente, sabe, não é correto que a herança é depois que o Pai morre. E, logicamente, irmãos, ali é Deus mostrando o grande amor dele por nós, a misericórdia dele por nós. E ele dá, o Filho vai, faz um monte de bobagem, perde tudo. Depois ele tem a humildade, ele reconhece verdadeiramente, longe do Pai não dá não. Eu sou dependente do meu Pai. Então somos nós, irmão. Nós somos dependentes de Deus
para tudo. Ai de mim, ai de você que saia da presença de Deus para tu ver o que vai acontecer. É só tragédia, irmãos. É só coisa ruim. É só, irmãos, um abismo chamando outro abismo. Então, sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Nós temos que ter esse entendimento. Sou dependente de Deus para tudo. Ele já provou que nos ama através do sacrifício de Jesus na cruz. E já uma vez que nós reconciliamos com Deus, através de Jesus, aí sim, irmãos, é que a nossa vida eterna é garantida. Aí sim, irmãos, através da reconciliação, quando você entende que sozinho você não vive, que sozinho você não é liberto, que sozinho você não é salvo, que sozinho você não vai a lugar nenhum. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, quando nós temos esse entendimento, nós vamos obedecer o que está escrito. Nós não vamos mais, irmãos, querer fazer do nosso jeito, porque nós vamos lembrar, a consequência não é boa não. Não é boa não. A semente que você planta hoje, o que eu planto hoje, cedo ou tarde ela vem. O filho pródigo, acho que no momento que estava tudo muito bom, curtindo para ele, né, gastando, né, com as meretrizes ali, sabe, para ele estava tudo muito bem, estava tudo muito bom. Mas quando perde tudo, aí de quem que ele vai lembrar? Para saber, irmãos, que sem Deus nós não somos nada. A demonstração do amor de Deus é tão grande que não importa o que você fez, mas que importa que você está disposto a abandonar, a largar, a não querer mais. E dizer assim: Senhor, assim como aquele filho pródigo, volta para casa arrependido e com a humildade de agora. Ele volta tão humilde, irmãos. Ele volta tão humilde que ele agora não quer mais nem ser chamado de filho. Ele quer agora trabalhar para o pai. Quer agora ser um dos empregados do pai. Olha a humildade, irmãos. O que é que faz o sofrimento de alguém nos torna humilde, irmãos? O sofrimento muitas das vezes nos faz pessoas mais humildes, para saber que é Deus que coordena tudo, que sem Deus estamos mesmo perdidos, não fazemos nada sem Ele. E Jesus, ele está disposto, irmãos, a nos perdoar desde quando nós também queremos ter essa reconciliação com Deus. Através de Jesus Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. Sabemos muito bem, irmãos, que pela ofensa de um homem reinou, né? Veio a morte. Abra ainda em Romanos 5, irmãos, por gentileza. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Observe, irmãos, que é para os que recebem a abundância da graça, os que recebem o sacrifício de Jesus, os que recebem Jesus Cristo, irmãos, vão reinar já agora, já com vida, eles vão reinar. E vão reinar também eternamente. Reinar sobre tudo aquilo, irmãos, que não agrada a Deus. Você vai ter esse domínio de dizer não para o pecado, não para a prática. Você já sabe o que é errado. Onde Jesus já nos mostrou que é errado, nós não vamos mais praticar. Onde Jesus já nos ensinou que não agrada a Ele, nós não vamos dizer não também. Para tudo aquilo que Jesus, que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado através da Bíblia Sagrada, que é ilícito, que é contrário aos ensinos dele, nós também vamos ter essa autoridade de dizer não. Isso é reinar em vida, irmãos. É você até pode, você pode, mas você diz: mas eu não vou fazer, porque Jesus Cristo não aprova. Essa atitude é contrária à vontade dele. Isso é reinar, irmãos. E já reinando em vida, pode ter certeza que se você reinar em vida com Cristo, obedecendo, fazendo conforme está escrito, você já se reconciliou com Cristo, já entendeu o propósito do Evangelho. Agora você vai reinar juntamente com Ele sobre tudo aquilo que você está enfrentando. O próprio Jesus vai te ajudar a você a reinar em vida. E reinando em vida, pode ter certeza que tu também reinarás eternamente.
para a glória de Deus. Então, irmãos, vale a pena, não importa o que estamos passando, o que vamos passar, mas eu só sei de uma coisa: eu já entreguei, já me reconciliei com Cristo, estou reconciliada com Deus, através do sangue de Jesus Cristo, sou salva pela fé em Cristo Jesus, porque tenho essa reconciliação através de Cristo. Hoje sou nova criatura, hoje não posso mais viver fazendo o que eu fazia no passado. Tendo esse entendimento, irmãos, essa graça é sobre você o tempo todo. Esse poder em todo o tempo é sobre a tua vida. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, através de Jesus Cristo, irmãos, não somos condenados. Através da graça, através do sangue de Cristo, somos justificados. Somos, irmãos, feitos herdeiros de Deus. Através de um só veio a ofensa, veio o juízo, que foi através de quem, irmãos? Que entrou a ofensa, que entrou o pecado, através de Adão. Foi através de Adão, irmãos, que entrou o pecado. Se você ver, irmãos, Romanos 5:12, vai ser mais nítido e claro. Pelo que como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por conta do pecado de Adão, irmãos, mas enquanto que entrou por um, veio também a graça, veio também a misericórdia, veio também a abundância de graça, veio também, irmãos, o dom da justiça. Tudo de bom veio de Jesus, irmãos. Tudo que não presta, irmão, veio do primeiro homem que, infelizmente, por desonrar, por desobedecer a palavra de Deus, todos estávamos, irmãos, condenados à morte, ao inferno, se Deus não envia Jesus Cristo. Entenda que somos salvos não por mérito, mas através do sacrifício de Jesus naquela cruz. E a partir do momento que você recebe desta graça, que você entendeu e que recebe, observe que é para os que recebem, irmãos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça, é os que recebem. Os que recebem a abundância da graça, irmãos, é que vão ter o dom da justiça. A justiça de Deus virá sobre ele. A misericórdia de Deus virá sobre ele, e eles vão reinar em vida. Através de quem, irmãos? Através de Cristo. Não é mérito nosso. Tudo que temos, que conseguimos e que somos, vem de Cristo, irmãos. Então, devemos louvar a esse Deus poderoso por nos amar de tal forma, por nos oferecer Jesus Cristo, irmão, para nos dar vida e vida em abundância. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo veio, irmãos, por conta do pecado mesmo do homem, sobre todos os homens, para a condenação. Mas da mesma forma que ele veio, olha, irmãos, a graça de Deus aqui, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação. Se a pessoa reconhece que é pecador e que precisa da justificação desta graça e vem para Jesus, de forma nenhuma ele vai ser condenado, irmãos. Então basta o homem entender o evangelho, querer viver na obediência agora através desta palavra e não mais em desobediência, para não se perder, para não ser condenado no grande dia. Já estou quase encerrando para nós orarmos, irmãos. Romanos ainda 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, que foi Adão, irmãos. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, irmãos, através de Cristo, através da obediência de Cristo, é que nos faz liberto, é que nos faz salvo, desde quando nós também obedecemos, irmãos, seguimos as pisadas de Cristo, imitamos a Ele, fazemos conforme Ele tem nos ensinado na palavra, e somente dessa forma, irmão, muitos serão feitos justos. Desde quando? Desde
quando obedece e não sendo desobediente igual Adão fez. Senão, irmão, nós vamos nos tornar naquele grande dia, irmãos. Infelizmente, vamos ter uma triste notícia de não entrar no céu, por desonrar, por desobedecer a palavra. Mas nós não vamos, irmãos, de forma nenhuma, vamos clamar a Deus, clamar por esta graça, porque onde entrou o pecado, irmãos, também abundou, superabundou a graça. A graça de Deus é sobre nós, mas nós não podemos abusar da graça, achar que agora está na graça e pode tudo, não. Precisamos obedecer, irmãos, ter uma vida em obediência, clamando sempre a Jesus, porque é dessa forma que somos feitos justos perante os olhos dele. Quando fugimos da aparência do mal, quando dissemos não para o pecado, dessa forma nós reinamos com Cristo, já desde aqui da terra, irmãos. Glória a Deus. Se Deus me der oportunidade, amanhã nós vamos falar mais ainda desta graça, do poder de Deus que é sobre nós. Porque somente dessa forma nós seremos salvos, irmãos. Quando olhamos para os exemplos de Cristo, fazemos conforme Ele tem nos ensinado. É dessa forma que nós vamos ser salvos, irmãos. Da ira vindoura, do dia da condenação eterna. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, obrigada, meu Pai, pelos teus ensinamentos, meu Deus, obrigada pelo teu grande amor, obrigada pelo teu grande sacrifício na cruz. O Senhor já provou o quanto que nos ama. Obrigada, meu Deus, por este grande amor, mesmo sem merecermos, pois, meu Pai, estávamos condenados se Jesus não vem. Deus nos ajuda, Pai, a entender a tua palavra, a se reconciliar a cada dia com o nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus fiel, Deus bendito, põe temor, põe fé, põe reverência, obediência, Pai, temperança, domínio próprio. Nos ajuda, Pai, a depender de Ti. Somos dependentes de Ti totalmente. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém.